Vinde Espírito Santo, a paz do Senhor. Sempre eu falo que eu tenho uma missão. Há 8 anos atrás eu estava dormindo e 2 anjos então guerreavam e me acordaram. Aí pediu para eu abrir no livro de Cânticos. Eu dormia, mas meu coração velava. Depois veio um anjo me explicando o que eu tinha passado, o que eu estava passando e o que estava ocorrendo. Então é profético. Quando ele me acordou e me disse, abre um livro de cântico. Eu dormia, mas meu coração velava. Eu estava da mesma forma que eu estava acordando, estava lá escrito. E assim me deu várias passagens. E assim o Miguel Arcanjo, o meu tesouro, que assim ele, em revelação, disse que ele seria o meu tesouro. Ele me falou então para que eu desse conselhos. Devido ao que ele me falou, eu entendi, para que eu desse conselho a todos, olhar uns a todos, uns aos outros, que as pessoas olhem umas às outras como crianças. Então, eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 7, que diz assim: não julgueis para não serem julgados. E lá o versículo 4: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Em outras Bíblias está lá escrito cisco. Então, como é que eu vou tirar o cisco do olho do outro se o meu olho está com cisco também? Então, aqui, hipócrita, o versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, como é que a gente pode fazer isso em prática? Então, psicanalizando e terapia na mente e nos olhos de todos. Olhem uns aos outros como crianças. A sensualidade, às vezes, não está nas pessoas, né? Não é nem que as pessoas queiram causar. Está no olho das pessoas. Então, tira esse cisco da sensualidade do olho, tira esse arguilhão da sensualidade do outro, tira essa trave do olho que vê. Então, esse cisco é a sensualidade, está dentro do teu olho. Quando você enxerga uns aos outros como sensuais, quando você enxerga uns aos outros com inveja, quando você enxerga uns aos outros com luxúria, vê tudo que é luxo, às vezes é conforto, as pessoas acusam como luxo. Então, como é que está preparado para receber a cidade prometida, a terra prometida que Deus nos dará, que é cheia então de diamantes? Chega lá no céu e vai dizer que é luxo? Não tem como entrar. Então, o luxo é um pecado capital, envolve 7 pecados capitais. Então, não podemos ver as coisas com luxo, vendo, é chique, é luxo, isso é aquilo. Não, a gente vê as coisas como conforto, que acaba esse termo de usar a palavra luxo, hipnotiza, causa sonambulismo e vem vários outros pecados, envolve vários outros pecados. Então, Jesus diz também, se não vos converteres e fizerdes como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quando você olhar uma pessoa, independentemente do lugar, ambiente que você esteja, ou na rua, ver alguém, às vezes as pessoas julgam por um pedaço de pano, que isso aqui é um pedaço de pano. As vestes estão dentro de nós, isso aqui não é veste. As verdadeiras vestes estão dentro de nós. Se nós olharmos uns aos outros como criança, ninguém sensualiza nada. Satanás perde a força com o nosso pensamento. É o pensamento que destrói o que Satanás quer, então, provocar. Então, olhem uns aos outros como crianças. Se viu alguém com a roupa que vocês acham sensuais, um casal, o que seja, amor, você está vendo aquela pessoa? É uma criança. Você já começa a colocar em prática. Todo mundo começar a colocar isso em prática, que as pessoas, se elas estão usando ou querendo causar sensualidade, elas então vai ver que aquilo ali já perdeu a força daquilo, do que elas queriam causar. Tá duas irmãs de igreja, criança, ou até mesmo os idólatras usam o termo vulgar, aquela pessoa ali é vulgar, aqueles que não são convertidos que, aquela mulher ali é vulgar, eles usam esse termo. Não precisa julgar as pessoas com palavrões, com críticas. Olhe ela e diga, antes de você julgar, aquela pessoa ali parece uma criança. Ela perde a sensualidade. Se todos olharem uns aos outros como criança,
perde esse termo aí, ó. Tira esse arguilhão do olho, o cisco do olho. E esse cisco que a Bíblia fala, esse arguilhão que a Bíblia fala, é o jeito da gente ver as coisas. Não está nas pessoas, está em nós mesmos. E quando a gente consegue dessa reversibilidade espiritual, as pessoas perdem aquilo que Satanás quer causar com elas e até mesmo destruir elas e aqueles que estão ali em volta olhando, onde se contamina com o olhar. Então não se contamine com o olho. O olho é a destruição de muitos e quando as pessoas falam pelo olho, no que vê, acabam então se revelando. Não julgueis para não serem julgados. Isso é um espírito de revelação. Então, olhem uns aos outros como crianças. Viu alguém, ó, que alguém acha então que está ali uma idolatria, querendo causar alguma maldade, ó, fulano é uma criança. Ó, fulano é uma criança, tá parecendo uma criança. Conversa uns aos outros em volta daquela pessoa ali. É uma criança, ninguém vai se ofender quando a pessoa se chama uns aos outros de criança. Agora, se você chamar vulgar, claro que a pessoa vai se ofender. Chame uns aos outros como crianças. Olhe uns aos outros como criança. Tira o cisco do olho, esse cisco da sensualidade, esse arguilhão da luxúria, da inveja, dos 7 pecados capitais. Então, se liberte disso. Olhe as pessoas como crianças. Assim, Miguel Arcanjo, o meu anjo, o meu tesouro, pediu para que eu desse conselhos e que vocês olhem uns aos outros como crianças, porque não adianta a gente vestir uma veste comprida, porque em termos de psiquiatras, psicólogos sabem disso. A aparência, tem gente que tem vários tipos de fetiche por aparência. Não adianta eu vestir uma roupa comprida e a pessoa ter um fetiche de curiosidade, de saber o que está por baixo. Outros já não têm fetiche por roupa comprida, outros já têm por roupas curtas. Outros têm fetiche por pessoas gordas, outros já têm por magras. Então não é a aparência que vai mudar, você mudar sua aparência, que vai controlar a mente da pessoa, mas sim o teu pensamento. Porque tem gente que se sente excitado por pessoas com roupas compridas. Entendeu? Então olhem uns aos outros como crianças e não acuseis por aparência. Jesus sempre diz, não julgueis por aparência.